Não, foi para adicionar. Querido, estamos tendo uma dificuldade aqui. Ele entra e toda vez que adiciona, cai novamente. Não sei o que pode ser. Vou tentar novamente aqui. Chefe Wilson é o protagonista da nossa live hoje, né? Então, assim, qualquer um pode faltar, menos ele. Menos ele. Vai lá, chefe. Mandar novamente aqui. Acho que vai ser a mesma coisa. Eu tenho que entrar em contato com ele para ver aqui hoje. Ligação. Tá entrando? Agora foi. Agora foi. Deu certo. Aê! Meu querido chefe Wilson. Sempre alerta, queridas. Sempre alerta. Como estão? Bom revê-lo. Né? Que bênção. A gente teve a oportunidade de ir na sua casa. Que bom estar com vocês. Eu vou colocar o fone aqui para ficar melhor, tá? Pode colocar, chefe. Aí, vê como é que tá. Não, tá bom? Perfeitamente. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ouvindo? Ótimo. Então tá bom. Com o fone ele fica melhor. Vem cá. Olha aqui, ó. Como estamos? Olha cá. Olha aqui. Manda, peraí. Aqui. Sempre alerta. Aqui, eu conheço essa camisa. Tá aqui me ajudando. Nós também. Estamos aqui morrendo de saudade. Estamos aqui na bênção. Procurando vocês aqui. Agora achamos, para a honra e glória do Senhor. Que bom. E aí, como estão as meninas? Vamos, estamos aqui para isso. Eu sempre alerto a todos que estão aí conosco, que a graça e a paz do Senhor transborde no coração de todos. Isso, chefe Rubens está aí, online, chefe José Luiz. O Rubens está aí já? Uau! O chefe José Luiz Escoteiros Florestais está aí também. João Adolfo, sempre alerta. Que legal. Sempre alerta, Adolfo. Né? Então vamos lá, a gente está aqui para conversar, para extrair, né, chefe, de você aí o melhor das suas experiências. Imagina. Estamos trabalhando bastante aqui junto às comunidades, junto às famílias. É um processo, né? O escotismo está aí para isso, exatamente para servir de suporte, né? Para ser uma ferramenta para agregar esse trabalho feito pelas famílias e pelas comunidades, né? Como a escola, a igreja. E a gente sabe que você tem uma experiência espetacular. Nós tivemos a oportunidade de estarmos alguns dias na sua casa, de conhecermos o trabalho que é feito na sua comunidade, né, eclesiástica, vemos o trabalho social que é feito, o respeito que toda a cidade tem pelo trabalho que vocês fazem, e para a gente é uma inspiração. A gente quer hoje, né, que você esteja dividindo com a gente, compartilhando, né, essa história, compartilhando os feitos, né, qual tem sido a influência, a transformação que esse trabalho tem provocado nas famílias ali na sua cidade, tá bom? Chefe Nádia aqui vai tocar. Ela vai tocando aí e nós vamos respondendo, né? Vai pro tereré aí, chefe, tereré. Ó, tereré, eu tava no chimarrão agora há pouco. Ninguém aguenta aqui não, chefe. Ninguém dá conta. 37 graus, hein? Mas quando eu vou para aí, eu tomo chimarrão. Toda vez que eu tô no Tocantins, eu tô tomando chimarrão. Fala sério. Vamos lá. Vamos lá, Nádia.
Tetraleta, querido. A ideia da live de hoje é a gente pensar um pouquinho sobre escotismo, família e igreja, né? Um dos propósitos do canal hoje e os escoteiros cristãos no Brasil é fortalecer o movimento escoteiro, principalmente dentro das comunidades cristãs de base. Então, pastor Wilson, chefe Wilson, né? A gente quer começar pelo escotismo na sua vida, né? Então, assim, começou lá muitos anos atrás, e a gente quer saber um pouco. Mas nem tanto também, né? Esse muitos anos arrebenta com a gente. O que é isso? Eu tenho mais. Só para deixar registrado, eu tenho mais cabelo que o teu esposo. Então você não vem com esse muito, não. Robinhos de bibi junto. É assim. A gente chegou no escotismo. Nós chegamos no escotismo como lobinhos, depois fomos a escoteiro, sênior, pioneiro, aí voluntário, chefe voluntário. Isso lá em 1975, na cidade de Lorena, na minha cidade natal, Guaipacaré, que hoje completa 49 anos de idade. Meus parabéns ao Grupo Escoteiro Guaipacaré. Nós damos um bravíssimos para eles aqui hoje. E estamos já ininterruptos. Estamos aí desde 1975 até agora no movimento escoteiro. Já fundei 4 grupos escoteiros, e como pastor metodista, nós trabalhávamos na itinerância, quando ainda éramos da convenção metodista. Hoje estamos fora da convenção, então estamos sediados, nossa sede é em Campo Limpo Paulista. Mas Jacareí, aqui em Campo Limpo mesmo, tem outro grupo escoteiro que nós montamos, e todas as cidades onde nós fomos passando, nós fomos montando os grupos escoteiros. E hoje estamos com o grupo Transformando Vidas, já estamos aí com 15 anos de grupo escoteiro transformando vidas na cidade de Campo Limpo Paulista, servindo a sociedade, tirando o escotismo da caixinha pedagógica, neopedagógica, e trazendo o escotismo para a relevância onde ele está presente, né? E tem muito a dizer, não, sou servo. Tudo que nós temos que fazer é fazer a mesma coisa que Bipi ensinou, e foi o que a gente veio tentando fazer, com a família dentro do movimento, com o ministério dentro do movimento, e vendo a coisa crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Estamos aí. Amém. E para o seu caráter, assim, uma coisa que a gente fala muito é que o escotismo contribui para a formação do caráter, não só do jovem, aí isso é uma coisa que eu, chefe Nádia, falo muito, não só do jovem que vem para o movimento escoteiro, mas eu sou educadora e eu acredito que até aquele adulto voluntário que vem trabalhar com a gente, ele também sofre um processo educativo, ele também vai se transformando e aprendendo muita coisa, né? Então, assim, como que foi isso e o que você coloca aí que é do movimento escoteiro, que é na sua vida, que faz parte do seu caráter? Eu venho de uma família desestruturada, como grande parte da população brasileira. Sou um cristão convertido, não sou de berço, não tive esse prazer de nascer no berço evangélico, mas tive a graça de conhecer o escotismo muito cedo na minha vida. Então, aquela fase que vai dos 3 aos 10 anos de idade, dentro da pedagogia, dentro da psicologia, que a gente entende que o caráter é moldado, eu tive essa graça do Senhor nosso Deus de ter chefes escoteiros muito competentes, muito comprometidos, envolvidos com o escotismo como princípios, e isso moldou o meu caráter. Eu sou militar de reserva, então eu também, quando cheguei no Exército, todos os princípios de caráter, moral, ética que as Forças Armadas exigiam, o escotismo me deu. E eu tenho essa bênção de dizer que o escotismo molda caráter.
O escotismo não moda o sentido ideológico na vida da pessoa, moda o caráter dela. E a bênção de nós estarmos dentro do escotismo é que o caráter que é cobrado de nós, para aqueles que são cristãos, é o caráter de Cristo, é o caráter do nosso Senhor. Então, para mim foi simples demais chegar ao Evangelho, ver o que o Evangelho pede de quem está servindo no Evangelho do Senhor Jesus, porque tudo aquilo que o Evangelho pede, os meus chefes escoteiros me ensinaram quando eu era um menino, quando eu era um jovem. Então não tive grande conflito na minha conversão, no meu trabalho sacerdotal, porque o escotismo direcionou a minha vida com excelência. E é o que nós procuramos fazer hoje. Nós não estamos mais preocupados com modelos pedagógicos, projeto educativo, nós estamos preocupados com o movimento escoteiro, com o sistema de patrulha, com o desenvolvimento do movimento escoteiro e não do projeto educativo do escotismo. Isso foi bênção demais na minha vida. Chefe, você falou uma coisa muito interessante aqui agora, foi um depoimento pessoal, falando a respeito de si, falando a respeito da questão da sua formação no movimento escoteiro e falando a respeito da influência também dos valores cristãos. Hoje, eu não sei assim, como você tem percebido isso, mas parece que tem sido um tabu se falar a respeito de religiosidade, falar a respeito do cristianismo. Falar, por exemplo, que Bibi ele era cristão, falar que a percepção que Bibi tinha a respeito de Deus ou da divindade era a percepção judaico-cristã, né? E parece que se tornou um tabu. Não que isso tenha que ser um problema, mas assim, nós sabemos que o escotismo está aberto para todos, é importante isso aí. O escotismo é uma ferramenta de transformação que pode passar todas as pessoas, eu acho que tem que ser explicado. Mas parece que é um tabu hoje se falar a respeito dessas coisas, né? E assim, eu percebo assim que gera um desconforto para quem é conservador, para quem é cristão, né? E que compreende o quanto que esses valores são importantes, inclusive são basilares para a sustentação da sociedade a qual nós pertencemos hoje. Como é que você percebe isso, chefe? Chefe, eu sou CA, eu sou IM em todos os ramos. Eu tive o privilégio de trabalhar em todos os ramos e sou CA, eu tenho IM de todos os ramos no escotismo. Então, em todos eles, eu localizei o mesmo problema. Pessoas que acham que falar do escotismo vai ferir a integridade, falar do cristianismo no escotismo vai machucar a pessoa que não é cristã. Vai machucar, é uma minoria, nós não podemos atacar, nós não podemos falar, como se nós estivéssemos atacando. Mas nós não estamos atacando, nós estamos falando de princípios. E esses princípios foram sendo colocados de lado em muitas instituições, justamente por causa dessa educação ideológica que nós recebemos nos últimos 30 anos. Então, esses últimos 30 anos educacionais do Brasil influenciaram diretamente as instituições escoteiras. Então, para nós, escoteiros cristãos, nós somos um grupo confessional de fé cristã, aqui nós falamos dos princípios cristãos que Baden-Powell pregou, que Baden-Powell idealizou, que ele colocou ali. Então, Deus ainda é o maior, Deus ainda é o mais forte, Deus ainda está no centro, Deus não saiu do símbolo que é o escotismo para a sociedade brasileira. Apesar de que lutam contra isso. Estão lutando muito contra isso. Já existe até um movimento aí para tirar Deus da promessa escoteira, para ter uma promessa alternativa. Então, para nós, principalmente para mim como sacerdote, aqui eu digo não, aqui não, porque tem funcionado, e os pais que estão chegando amam isso, esse resgate dos valores cristãos a partir do escotismo. Então nós não estamos abrindo mão de jeito nenhum, mas infelizmente, grande, esmagadora maioria dos grupos escoteiros não querem falar do cristianismo. Escondem o escotismo, esconde o cristianismo atrás da pseudo-espiritualidade. Então, quando a gente fala assim, estamos trabalhando a espiritualidade do menino,
A gente não tem que trabalhar a espiritualidade, a gente tem que trabalhar Deus na vida do menino. Porque Deus, ele é tudo. Deus é a razão da nossa vida. Aqui no Transformando Vida, nós não abrimos mão desses princípios. E nós temos pessoas de todos os tipos. Apesar do grupo ser confessional, como ele é um projeto missionário da igreja, nós temos pessoas umbandistas, espíritas, temos homossexuais, nós temos pessoas de todos os segmentos dentro do grupo escoteiro e sendo alcançadas pelo Evangelho. Porque o nosso programa, o nosso ciclo de programa, é ligado diretamente à visão ministerial da igreja. Então, quando o Evangelho ensina respeito, quando o Evangelho ensina amor, quando o Evangelho ensina tudo isso, nós transmitimos isso para dentro do grupo escoteiro. Nós nunca vamos isolar alguém porque está envolvido com o homossexualismo, porque está envolvido com a Umbanda, está envolvido com o espiritismo, com o catolicismo. Não, pelo contrário. O grupo escoteiro acolhe e o amor do cristão também acolhe. E nós vamos ser bênção na vida dessas pessoas, para a honra e glória do Senhor. Né? Então, eu vejo uma coisa interessante. Eu vejo uma coisa interessante, porque assim, você conhece bem a nossa história, sabe, né, das nossas lutas aí. Nós já estivemos em outra instituição, hoje nós somos aí uma alternativa, nós buscamos o nosso caminho porque nós percebemos que diversas situações estavam mudando e de forma radical demais, né? Eu fiquei muito preocupado quando percebi que valores de civismo estavam sendo tirados. O dia que eu percebi, né, que essa questão do civismo, o amor à bandeira, coisas básicas, né, o amor à nação, a gente já não podia mais falar com a mesma liberdade, com a mesma tranquilidade, parecia que tudo era militarismo, tudo remetia a questões militares. Então, eu comecei a ficar preocupado com isso. O que a gente percebe hoje é que essa questão do civismo ela já foi deixada de lado. E a preocupação é que isso já foi deixado de lado, agora o próximo na mira é Deus, né? O próximo na mira é Deus. Sim, uma coisa que nós compreendemos aqui é que se não há espaço para Deus, não há espaço para a gente. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente bateu o martelo e entendeu. Né? Então, uma vez que tiraram essa questão de valores de civismo e tudo mais, uma coisa que você mesmo falou a respeito da sua origem militar, etc. e tal, como se esses valores militares e de civismo trouxesse algum decréscimo, alguma depreciação, algum desserviço, né? Fosse prejudicial. É assim que é passado para o jovem, para a família, né? E pelo contrário. Adultos, né? Mas a nossa luta, a gente sabe como é que é, não é fácil, mas a gente tem que ter a coragem de se ingrar por outros caminhos quando a gente percebe que o lugar onde a gente está, que o solo já está pantanoso, está difícil, né? Mas é isso aí. É isso mesmo. Bom, a gente tem 3 blocos, né, para explorar bastante aí a experiência. Mas deixa eu só falar um pouquinho sobre esse civismo. Essa questão... Eu acho que é bem emblemático, quando, né? Eu acho que essa questão do civismo, do patriotismo, do amor à pátria, da disciplina que o militar tem, que foi trazido para dentro do escotismo tradicional pelo fundador, só saiu por causa de uma nova geração que chegou hoje no movimento escoteiro. Não é por causa daqueles que estão ali há algum tempo. Aqui foi apresentado para os pais. Então, no conselho de pais, na assembleia de grupo, eu chamei a atenção dos pais ao que eles esperavam do grupo escoteiro. Então, eu cheguei e falei, olha, os princípios escoteiros são esses. Nós não admitimos isso. Nós somos um grupo cristão e prezamos por isso. E o que vocês esperam do movimento escoteiro? E a assembleia, no geral, por unanimidade dos pais, disseram, nós queremos nossos filhos disciplinados. Nós queremos a moral, ética e o caráter dos nossos filhos moldados pelos princípios que Deus dá na sua palavra. E olha aqui, uma coisa muito legal, apesar de sermos um grupo confessional,
90% do nosso grupo não confessa a mesma fé. Então, princípios não mudam. Não mudam. Então, os pais pediram uma postura mais enérgica dos pais em relação aos filhos. E quando eu apresentei essa visão do militar, da questão do militar, de ser um pouco mais firme com os meninos, os pais amaram. Os pais chegaram e falaram, olha, eu quero isso para a vida do meu filho. E quando chega lá no menino, que é o personagem principal, a maneira que você apresenta isso, o dinamismo da programação e o porquê e o objetivo daquilo, o menino acaba se apaixonando por aquilo também. Eu sou militar por causa do escotismo. Né? Então, quando eu estou brincando com meus meninos aqui de frente para a retaguarda, sentado um dois de pé, um dois, quando nós estamos lá fazendo ralo no meio do mato, os meninos vibram com isso. Eu tenho um chefe aqui que deve estar assistindo aí, se ele não estiver assistindo, joga o link lá no meu Facebook que ele me pediu e eu não sei mexer aqui. O chefe Vitor que está chegando com a gente, a Najara, que é a nossa aquelá, e eles também têm a mesma visão, não são da igreja, mas amam a nossa igreja por causa da postura da igreja em relação ao escotismo. Eles estão aqui dentro do grupo, amam estar conosco, nós amamos eles, a família toda deles, os filhos são escoteiros, assim como os meus, e a gente tem visto isso. O Vitor é um escoteiro tradicional, Najara é uma escoteira tradicional, e nós estamos ganhando em trazer aquele escotismo tradicional, do civismo, do cristianismo, da ordem, do respeito. Aqui escoteiro não me chama de mano, aqui escoteiro não me chama de cara, não. Aqui é chefe Wilson, e eu dou a brecha dele me chamar de pastor Wilson também de vez em quando. Então, civismo aqui tem que ter. Então, nós cantamos hino nacional, nós fazemos reverência à bandeira, nós entendemos, nós damos treinamento em cima do que o hino nacional é. Então, tudo isso nós não abrimos mão. Porque, assim, se alguém te empurrar e você engolir, já era. Então, para nós, aqui não tem funcionado. Eu não sei se o pessoal tem medo da minha barba ou o que é, mas não bate mais de frente, não. Hoje a gente estava fazendo um postzinho, chefe, dos escoteiros cristãos, né, do dia da independência, né? E aí eu estava conversando com o chefe Otávio, assim, na hora, eu disse assim, meu bem, mas você lembra se foi Evaristo Veiga ou era Evaristo da Veiga, né? Ficou só o dar lá, se era com dar ou sem dar, né? Mas aí eu parei para na hora, eu disse assim, o hino, porque a gente postou o hino também, né, da independência junto. Aí eu falei assim, eu na hora, pensando com os meus botões, eu disse assim, os meninos de hoje jamais terão essa dúvida daqui a 20 anos, 30 anos, porque eles vão passar pela escola e daqui a 20 anos, 30 anos, eles sequer vão saber que existe um hino da independência. Porque na minha época, quando eu era pequena, eu tive o privilégio de estudar 1 ano só, mas tive, né? Não tive o privilégio de ser escoteira quando criança, né? Aqui em casa, o chefe Otávio, que foi escoteiro quando criança, ele que teve essa oportunidade. Eu me mudei aqui para Tocantins, eu era muito novinha ainda, e aqui na cidade de Palmas não tinha ainda grupo escoteiro. Mas eu tive educação moral e cívica na escola. Eu peguei o finalzinho da educação cívica. Então, foi aquela coisa assim... Um dia volta. Exatamente. Mas eu peguei todos os hinos, eu peguei todos os símbolos nacionais, eu sabia quem tinha escrevido todos os hinos, né? Então, assim, quando eu tive essa dúvida lá na hora, se era com dar ou sem dar, aí eu me toquei, eu disse assim, gente, os meninos das escolas de hoje, daqui 20 anos, 30 anos, eles jamais vão ter essa dúvida, porque eles sequer vão saber que existe um hino nacional da independência. Vão saber que existiu, mas vão questionar se é verdade. Né? Desse jeito. Aqui hoje eu e a Rose tomamos café da manhã cantando o hino da independência. Né? Tivemos a nossa devocional lá no quarto, aí quando estávamos aqui na cozinha, começamos a cantar o hino da independência.
era tradição isso, né? Na escola, na vida das pessoas, nos grupos escoteiros. Toda semana a gente cantava os hinos, né? Então, que mal hoje em dia, faz. os meninos estão em nacional, quiçá isso outros, mesmo. Né? É isso então, mesmo. Assim, pro chefe Otávio, que é militar, ele sabe disso, né? Já conseguiu postar lá, meu bem? Já conseguiu postar lá o link, o pessoal pode entrar lá no Face e deixar também para o pessoal que está nos assistindo aí, chefes, todos vocês, obrigada pela participação de todo mundo. Se vocês tiverem também uma dúvida aí, uma pergunta, um comentário para o chefe Wilson, pode escrever aí no chat que a gente vai ver aqui e ele vai responder para vocês, tá bom? A barba é de verdade, viu? Pode deixar aí, já deixa aí. A barba é verdadeira, é de verdade. Então, nesse bloco, chefe, nossa última dúvida aqui, na verdade, foi uma provocação. Foi para você contar uma grande experiência, uma grande aventura escoteira que você teve, que você pudesse compartilhar com a gente, é claro, porque tem algumas que não pode, né? Aquelas de segredo, assim, né? Não, olha, até tem umas que vai escandalizar muito a geração Nutella hoje, né? A geração Nutella hoje, se soubesse o que nós fazíamos com 14, 15 anos, iam achar que nós éramos filhote de Rambo. Mas era o que nós gostávamos, e é o que a molecada gosta até hoje, né? Mas tem uma que marcou muito a minha vida, e hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso. Quando eu estava com 15 anos, no meu primeiro ano sênior, nós saímos para uma jornada de 40 quilômetros. E nós estávamos indo para uma cachoeira, e ali eu entendi o sentido da questão de que obediência gera bênção e desobediência gera dor. Nós fomos para uma cachoeira muito grande lá no Vale do Paraíba, uma cachoeira linda, que é destino de muitos grupos escoteiros. E eu me lembro que o chefe Léo, que era meu amado, meu querido chefe Léo, tá lá, é um metodista também, da Igreja Metodista lá de Lorena, ele falou para mim assim, lá eu era Leozinho, né? Aqui é o meu filho, lá eu era Leozinho. Então ele falou, Leozinho, não fique em pé aí que você vai escorregar. E eu, me achando o cara, né, com baita lis de ouro no braço, achava que o lis de ouro pudesse equilibrar o peso, né? Então, eu não fui agachado como ele mandou e caí ali naquela cachoeira e quebrei a clavícula, estando a 60 quilômetros da cidade, numa região de trilhas. Então, ali naquela hora, todos os sêniores vieram, fizeram os primeiros socorros ali, e nós fomos, então, para a área de acampamento, era bivac, montamos ali, à noite não dava para ir embora, porque já estava anoitecendo, e nós ficamos no meio do mato, eu com a clavícula quebrada, dormi no bivac que fizemos, acordei ainda com uma urutu na mesma cama que eu, a urutu sentiu o calor, foi para lá e ficou do lado ali. Quando levantamos de manhã, guardando tudo ali, eu com aquela dor, passando muita febre durante a noite. Quando levantamos, eu olhei e falei, de quem que é esse negócio com a língua de fora aqui? Aí nós chegamos, ainda fomos, e nós andamos ainda mais 45 quilômetros, com mochila, com tudo, com a clavícula quebrada, a tropa se revezando para me ajudar, os chefes ali me ajudando, até a gente chegar num lugar onde pudéssemos fazer o socorro ali. E eu me lembro que eu cheguei em casa, meu pai chegou e falou, o que é isso aí? Eu falei, o Léo falou que eu quebrei a clavícula. Aí ele passou a mão na minha clavícula, tá doendo? Eu falei, muito. Ele falou, então quebrou mesmo. Eu falei, e agora? Ele falou, acho que a gente tem que ir no hospital. E fomos para o hospital. Aí foi lá, engessou, colocou, antigamente engessava, a gente ficava assim durante um tempo, né, com aquele injeção, e eu me recordo de eu indo para as atividades escoteiras com aquele gesso, com a gandola amarrada e tirando ponto da patrulha porque não estava bem uniformizado. Então, isso marcou a minha história de ver, foi ali, mesmo já tendo passado pelo lobinho, tendo passado pelo escoteiro,
foi na tropa sênior que eu pude ver o que é o verdadeiro companheirismo na hora da dor, na hora da dificuldade, e pude ainda levar uma trosobada legal ainda por ter desobedecido meu chefe de tropa e ter causado um acidente que atrapalhou o treinamento da tropa. Mas mesmo assim, eu continuei. Selva! Eu fui amado, fui cuidado, fui zelado por meninos de 15 a 17 anos de idade. O escotismo é isso. Ensina as pessoas a se preocupar e a cuidar umas das outras. Então, essa história ficou marcada no meu coração. Senso de cuidado, comunidade. O José Luiz aqui comentou, né? Sim, bem isso aí, chefe. Chefe Pastor Wilson. Muitas aventuras sem ser Nutella. E isso é verdade. A gente não tinha essa preocupação. A gente, eu acho que, hoje... assim, as minhas filhas, por exemplo, assim, eu acredito que os seus também, eu acho que por causa dessa origem, as minhas filhas, elas voltaram assim, se elas voltarem de um acampamento sem um ralado, sem alguma coisa, para elas era inadmissível. Não tem cabimento. O acampamento sem machucar. Foi Nutella. Mas elas vão entender o verdadeiro sentido da Nutella na Páscoa, quando eu for para ir fazer o acampamento da igreja. Aí você diga para elas assim, aí você fala para elas, agora vocês vão entender o que é Nutella e o que não é. Elas vão conhecer o que é um FE. Mas é isso mesmo, chefe. Os meus meninos aqui, o Léo e o Gabriel são guerreiros. E quando eu levo eles para algum acampamento, nós estamos agora aí com o chefe Vitor, que deve ter entrado aí no link, que já deve estar aí com a gente. O chefe Vitor montou uma escola de sobrevivência e me deu a honra de ser um dos instrutores da escola de sobrevivência dele. Aí eu estou contando, mostrei a grade, meus meninos viraram para mim e falaram assim, isso aí é treinamento de lobinho. Então, treinamento de lobinho, mas claro, o curso de sobrevivência nós estamos na fase básico, mas para os dois, eles acharam que o currículo que nós colocamos lá no curso de sobrevivência é treinamento de lobinho. Por quê? Porque vivem esse ralo, vivem essa coisa gostosa, vivem essa coisa do dinamismo, da adrenalina no escotismo, que é o que atrai os meninos. A gente não pode mais ficar com o menino sentadinho em roda, tendo discussão. Não, o menino tem que aprender fazendo, usar o sistema de patrulha, sujar a roupa, voltar para casa com a unha encardida. Lavar é problema da mãe, o nosso é sujar. Eu falo isso para os pais aqui, olha, Omo limpa, só dou a dica, porque eu sujo. Não. E os pais amam isso, né? Só uma situação, deixa eu ver o feedback com o pessoal aqui. Queridos chefes, eu estou ouvindo um barulho meio diferente aqui no microfone do chefe. Vocês estão ouvindo assim, um barulho meio estourado na fala dele? Para a gente ver se consegue resolver. Alguém dá o feedback? Aqui no meu? Tá... Isso. Agora eu não sei se é o seu microfone, se é alguma... Será que é o meu? Porque eu estou com o microfone aberto aqui, ó. Isso. Vê se... Só que eu não sei se é esse aqui? É o microfone, chefe. Mas tá tipo assim, como se tivesse... Melhorou? Estralando. Tá. Deu dando um estralando. Então não tá legal. Quer que eu tire para ver? O chefe Gabriel, ele soltou aqui agora. Então está vibrando um pouco realmente o seu aí. Pode ser o microfone, chefe. Vamos ver, eu vou tirar para ver, ó. Uhum. Olha aqui, o João Adolfo, ele está falando assim, ó, eu conheci o escotismo meio tarde, mas eu estou muito feliz por participar dessa família. Né? E hoje fazendo o curso, né, de bombeiro civil para ajudar a tropa e passar os conhecimentos que aprendi. Muito bom, chefe, João. Outra coisa foi o chefe Gabriel, ele falou assim, ó, bons tempos. Deixa eu te falar uma coisa, chefe Gabriel. Te amo muito. Mas esses tempos bons são agora ainda, viu? Porque cabe muito, depende muito dos chefes também. Se chefes e pais entenderem que essa é a forma adequada de se passar o escotismo, não tem por que o jovem não desfrutar disso, não. Né? A gente não precisa deixar, não precisa abandonar isso. A gente tem que compreender o seguinte, a gente às vezes joga fora aquilo que nos tornou quem nós somos hoje, aquilo que realmente valia a pena, sabe? Todos aqueles valores,
o método que foi colocado para nós, aquilo que realmente nos forjou, a gente acaba, às vezes, deixando de lado, jogando fora, né? E não é bem por aí, não. A gente tem que ser resistência nesse sentido, bem. Vamos lá. É isso aí. Melhorou isso? Pode falar, né, chefe? Fala mais um pouquinho, deixa eu ver. Melhorou? O microfone aí. E agora? Melhorou, como é que tá? Melhorou. Não, agora tá beleza. Uhum. Então tá bom. Mas é isso mesmo, Gabriel. Olha só, você faz o escotismo de hoje. Você pode fazer. Você não pode ferir a integridade física do menino, você não pode ferir a integridade moral, você não pode ferir o caráter dele e os princípios da família dele. Se você está dentro disso tudo, elevando a moral, elevando o caráter, elevando a disciplina, porque é o que os meninos não têm hoje na escola, não tem em lugar nenhum, mas essa história está mudando, né? Nós vamos trazer esse escotismo tradicional de volta, onde nós tínhamos os nossos chefes escoteiros como grande referência. Se você falar com o meu chefe hoje, de escoteiro, chefe Joaquim, ele cita para todo mundo 1 milhão de vezes. Ele fala que eu, quando tinha 12 anos de idade, quando perguntavam para mim assim, o que eu vou ser quando crescer? Eu falava, vou ser chefe escoteiro. Então, eu não tinha uma outra referência de bênção na minha vida que não fosse ser alguém como os meus chefes escoteiros. Então, claro que a gente foi crescendo e Deus foi direcionando, né? Mas não teve jeito, não me tornei um chefe escoteiro por causa da influência dos meus chefes. Eu não sei chegar perto do meu chefe hoje, não chamar ele de senhor, e não saudá-lo com a minha continência escoteira. E olha que eu tenho mais de 50 anos de idade, então hoje eu já galguei degraus maiores do que o dele, bem maiores do que o dele, mas ele ainda é a referência de autoridade da minha vida. Então, nós estamos juntos nisso. Vamos trazer de volta esses princípios. Você tem a convicção, né, chefe? Eu acredito que você tem a convicção de que se hoje você é o que é, e é um voluntário, foi porque antes ele fez o trabalho dele, fez bem feito. Então, isso é muito interessante. Às vezes, os nossos chefes, eles não tiveram, eles não chegaram onde nós chegamos, porque, na verdade, naquela época era muito difícil. Né? Era muito difícil o camarada chegar, se tornar um IM. IM era lenda na minha época, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que falta oportunidade. Só um momento aqui, chefe, que eu queria que um colega nosso se identificasse aqui, porque ele entrou como Central Engenharia Limitada, não tem o nome dele. Se identifica para nós aí, chefe, por favor. E já coloca o valor de um projeto de 300 metros quadrados. Top demais, velho. Vai lá. Continuando. Então, vamos dar entrada no nosso segundo bloco, porque senão a gente termina meia-noite aqui, né, gente? Eu acho que tem o limite como é a nossa primeira live ao vivo, eu não sei se tem limite de horário para o YouTube cortar a gente, que nem o Instagram corta. No Instagram, eu sei que por 1 hora a gente cai. Então, bora lá. Então, mas o chefe Wilson, gente, ele é muito mais do que só um chefe escoteiro, né? Só o pastor Wilson, que não é só, né? É só a forma de falar. Mas ele é o chefe escoteiro que também tem toda a família participando lá do movimento escoteiro, e isso para nós é uma coisa muito bacana que a ECB valoriza demais e que a gente tem tentado trabalhar nas nossas famílias aí, junto das nossas comunidades. Então, e os meninos do chefe Wilson não são só os meninos do chefe Wilson também, né? Foram Lobinhos, Cruzeiro do Sul, Escoteiros, Ligiouro, né? Então foram, né? Terminou agora. O Gabriel já terminou, já fechou. O Gabriel já fechou. Gabriel tá na última fase da insígnia de VP. Fechando, né? Então, assim, eles foram fechando tudo. Então, não sei se todas as pessoas que estão nos acompanhando são escoteiros, mas isso é a mais alta honraria de cada ramo do movimento escoteiro, né? Chefe Migoto na área, Migoto. Muito bem-vindo, chefe. Então, assim, é muito bom a gente ter uma referência dessa e algumas coisas a respeito, né? Então, como é que foi, chefe, ter os filhos se interessando pelo movimento escoteiro? Conta pra gente. A grande bênção foi assim, a primeira coisa que eu fiz foi levar o escotismo até o coração da mãe. Então, eu mostrei para a mãe deles
o que era o escotismo, porque ela também não conhecia. Então, quando ela entendeu a minha paixão pelo escotismo e tudo que o escotismo poderia dar para os nossos filhos, ela se tornou a minha grande cooperadora. E quando os meninos foram crescendo, nós fomos alimentando essa paixão. No Lobinho, no escoteiro, no sênior, agora como pioneiro, o Léo já é chefe, né? O Léo já está ali galgando já a sua IEM. Então, a gente está correndo para que os nossos filhos tenham princípios. E hoje são meninos de Deus, são meninos que estão envolvidos com os ministérios deles na igreja, estão trabalhando, muito bem empregados, estão estudando, um está fazendo engenharia, o outro está fazendo direito, e não abandonaram o escotismo, não deixaram o escotismo de lado, porque o escotismo é uma referência para eles também. E quando eles veem a minha paixão, eles se apaixonam também. Então, não dá para a gente tirar o escotismo de casa. Aqui tudo é Deus em primeiro lugar, é a família em segundo lugar, e a gente tem o escotismo ali, junto com a pátria, porque o escotismo é patriótico, né? Então, nossa casa é uma casa escoteira, é uma casa que respira escotismo em todos os lados. E os meninos estão nessa junto conosco. Top demais. Vocês conheceram os dois, vocês viram como é que são guerreiros, né? Então, exemplo das suas meninas, que são duas guerreiras também, né? Conheceu a pastora Rose também. Aqui em casa nós somos apaixonados pela família inteira. Então, assim, né? Você sabe que eu também. Tem que voltar para a gente fazer aquela costela de novo. Opa, agora. Vamos lá. E no Grupo Escoteiro Transformando Vidas, como é que é lá, pastor? Vocês têm, assim, muitas famílias, e a família toda, assim, participa do Grupo Escoteiro? Como é que é? Hoje, o Grupo Escoteiro, na realidade, o Grupo Escoteiro nasceu porque eu tinha montado um Grupo Escoteiro aqui na cidade, tradicional, que é o Grupo Escoteiro Ivoturucaia. Mas ele não era confessional, ele não estava ligado à igreja. Então, nós não podíamos ter a liberdade de falar de Deus como nós temos dentro do grupo, por causa de tudo aquilo que a gente já conversou. E aí, antes que se criasse algum inconveniente, antes que se criasse alguma coisa que deixasse o coração entristecido ou uma inimizade, nós entendemos que não era aquele caminho. E trouxemos, então, a visão para a igreja, para a liderança da igreja. Olha, nós temos aqui uma área de risco para as crianças, nós estamos afastados, então não tem nada para as crianças aqui dessa região, nós vamos oferecer algo que não mude só o coração da criança, mas que mude a história da família. E inserimos primeiro o sentido do escotismo dentro do projeto da igreja. Então, a igreja entendeu a importância do movimento escoteiro na vida dos meninos e da família. Ótimo. Certo. Aí eu ganhei a liderança toda com isso. Então, nós abrimos o Grupo Escoteiro não só como um grupo escoteiro, nós abrimos como uma instituição patrocinada, dentro do projeto da UEB de patrocínio, e também um grupo escoteiro confessional. E ele não é só um grupo escoteiro para nós, como igreja, ele é um ministério. Então, é através do grupo escoteiro. Todos os princípios que nós pregamos dentro do Ministério de Homens, do Ministério de Mulheres, adolescentes, crianças, estão totalmente vinculados dentro do movimento escoteiro também. Então, nós trouxemos o movimento escoteiro e o projeto de evangelização, o projeto de discipulado, o projeto de crescimento da igreja também está vinculado ao grupo escoteiro, que é um ministério. Então, hoje eu tenho várias famílias na igreja, várias mesmo, que são da igreja, porque reconheceram os princípios que Cristo apresenta para a gente, de benécias, de graça, dentro do movimento escoteiro. Porque tudo que eu ensino para os pais, dentro da ação social, dentro da igreja, a gente ensina também no grupo escoteiro. Aí, quando o menino chega em casa, ele fala a mesma linguagem que os pais.
eles não estão vivendo situações diferentes, eles estão sendo alimentados pelos mesmos princípios, pela mesma direção que o Evangelho nos dá. Então, é uma grande bênção a gente ter um grupo escoteiro como um instrumento de evangelização da igreja. Certo. A princípio, eu só queria entender, assim, porque para ficar bem pontuado, assim, quando vocês começaram a fazer esse trabalho com o grupo escoteiro dentro da igreja, visava contemplar os jovens da comunidade eclesiástica ou era um trabalho feito da igreja para fora? Era para contemplar os jovens à volta da igreja? O bairro. Nós somos uma igreja dentro da visão relevante. Então, certo. Nós trabalhamos a igreja para que ela seja o ponto de relevância da comunidade. Perfeito. Então, nós trabalhamos a igreja fora das quatro paredes. Perfeito. Então, o nosso trailer odontológico, banco de cadeira de rodas, capacitação profissional, assessoria jurídica, atendimento médico, distribuição de cesta básica, fraldas, ajuda social e financeira, tudo faz parte do contexto do grupo escoteiro também. Então, nós levamos isso para a comunidade, primeiro para a comunidade. Apesar da Bíblia nos ensinar que primeiro os domésticos da fé, mas aí tem essa realidade. As pessoas que nós atendemos na igreja são da comunidade. Então, um chamou o outro. E essa relevância que nós geramos na sociedade campo-limpense transforma a vida das pessoas todas. E o escotismo é um dos instrumentos de relevância da igreja. E os meninos também têm os projetos deles. Eles trabalham com coleta de latinha para compra das suas especialidades, compra de seus distintivos, uniformes. Os lacres das latinhas são enviados para o Hospital das Clínicas, para a Sociedade de Cegos, promover artesanato e gerar um recurso para eles. Óleo de cozinha descartável, produção de sabão, detergente e venda do óleo. Tem também tampinha de garrafa PET, nós temos coleta disso para ajudar também o Instituto Braine. Trabalhamos com recicláveis também. Então, nós temos plantios de árvores na nossa área ciliar, que vocês conheceram aqui atrás do nosso. Nós temos 11 mil metros de área verde aqui para trabalhar, com nascentes. Então, a gente trabalha o reflorestamento ali. Então, os meninos entendem que eles não são só escoteiros. Eles têm uma responsabilidade na sociedade. Então, quando a gente sai para limpar aquela estrada que leva até a igreja lá, sabe? Aquela estradona que vocês acharam que a gente ia embora para outro estado. A gente limpa as margens daquela estrada com o grupo escoteiro. Eles sabem que eles estão servindo a sociedade. Quando a gente sai para limpar as placas de trânsito que estão opacas, que não refletem mais os faróis, eles sabem que eles estão servindo a sociedade. Então, nós ensinamos os meninos que eles não nasceram para ser servidos, mas eles nasceram para servir. Perfeito. Porque se eles querem se tornar maduros, quando eles chegarem à idade madura do pioneiro, eles vão já ter na cabecinha e no coração o que é o lema servir. Então, começa desde Lobinho. Bacana. Porque é uma coisa que eu tinha conversado há pouco tempo com o mestre pioneiro, num dos grupos aqui de WhatsApp, esses grupos gerais de chefes do Brasil, uma coisa que a gente tinha conversado, e eu falando exatamente a respeito disso, a gente tem perdido os pioneiros porque nós não trabalhamos o servir em todas os três ramos anteriores. Então, quando você chega no ramo pioneiro, você simplesmente empurra o garoto, e ele só quer aventura, ele só quer divertimento, ele só quer brincadeira e tudo. Zoeira. Ele não aprendeu nenhuma atividade de serviço, ele não sabe o que o escoteiro faz para servir a comunidade. Ele teve uma atividade anual, um evento anual, né? Que a gente fazia aí uma vez por ano de escotismo com comunidade. Então, o que acontece? Esse menino some, ele dá um projeto de serviço para ele, aí ele diz que ele está muito envolvido com a faculdade, que ele está muito, muito atarefado no trabalho, né? Mas o chefe escoteiro, ele tem 2 empregos, está fazendo pós-graduação e mestrado ao mesmo tempo, tem a família, periquito para pagar, tem a igreja, e mesmo assim está lá no grupo escoteiro também, né? Mas o pioneiro não consegue.
Hoje, por exemplo, o nosso clã de pioneiros é responsável pelo nosso banco de cadeira de rodas. Então, eles entenderam que nós temos que sair dessa visão que foi colocada no coração educacional do país de assistencialismo. Então, nós ensinamos direitinho o que é assistencialismo e o que é desenvolvimento social. Servir as pessoas com assistencialismo, ótimo, mas amanhã a pessoa tem fome de novo. É verdade. Exatamente. Então, eu tenho que ensinar a pessoa a conquistar o seu alimento. Eu tenho que ensinar a pessoa a ser produtiva, a pessoa a estar bem consigo mesmo. Então, aqui, a chefia do grupo escoteiro, eu ensino eles não a fazer os meninos se sentir bem em relação a eles, mas eu ensino a minha chefia a ensinar os meninos a sentir bem em relação a eles mesmos. Que eles possam ter essa vida relevante, essa vida social, para atender a sociedade com quem eles são. Como a igreja precisa ser. Então, como eu ensino isso para as ovelhas da igreja, eu ensino para o grupo escoteiro também. E os nossos pioneiros entendem muito bem isso. O chefe José Luiz está fazendo um comentário aqui que é bem pertinente, isso a gente tem visto em todos os lugares, né? Ele fala assim, sim, o ramo pioneiro está sendo deixado de lado, né, por muitos grupos, indo direto para a chefia, quando ou saindo do movimento por falta de atividades. Isso é uma verdade é uma coisa que a gente percebe que é realidade em quase todos os grupos, né? Muito difícil encontrar pioneiros hoje que realmente estejam ativos, trabalhando, desenvolvendo um projeto. E a outra questão, assim, só para encerrar aqui, chefe, porque a pergunta foi essa, porque eu percebo, assim, também que dentro das comunidades eclesiásticas, dentro das igrejas, existe uma faixa etária ali em que os jovens acabam se desestimulando. O período da adolescência ali, muitos jovens acabam se desviando da igreja, saindo da comunidade, porque falta para ele, de alguma forma, né, algo que o incentive a permanecer ali, falta ligações, falta relacionamento, e é algo que o movimento escoteiro pode proporcionar de forma absurda, né? Outra questão é aquele lance mesmo do coração voluntário, né? Os pastores, os ministros falam, mas é muito difícil, as pessoas não querem participar, exatamente, as pessoas não se envolvem, não se comprometem, a mesma queixa de todos os ministros por aí, né? São sempre as 12 mesmas pessoas que participam de tudo, das orações, de não sei o que, mas ninguém se preocupa em desenvolver no jovem o coração voluntário, formar isso aí, e é o caráter algo que o movimento escoteiro proporciona, né? Proporciona mesmo. Mas é isso que a gente vê, né? Eu tenho conversado com alguns discípulos e a gente tem entendido o seguinte, a igreja precisa deixar a religião de lado e começar a aprender o que é relevância. Questões dogmáticas, né? Exatamente. E o escotismo também, né? O escotismo também, porque de certa forma o escotismo é quase que uma religião, né? Para quem é escoteiro mesmo, tem quase que uma religião. É um estilo de vida. Então nós vivemos de maneira diferente. E para alguns a instituição a que pertence é quase uma religião, porque parece que não existe escotismo em outro canto, né? É uma coisa séria. Exatamente. E é justamente esse problema institucional que atrapalha o desenvolvimento social, porque muitas instituições, em especial uma que a gente sabe, prega que nós temos que ter um projeto educativo. Exatamente. E não esse sistema escoteiro, esse sistema de patrulha. Então, aqui não, aqui nós não estamos preocupados com qual é a referência pedagógica, se é Piaget, se é Paulo Freire, se é isso, se é aquilo. Nós estamos preocupados é o que nós vamos servir para o coração desse menino. Verdade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós queremos encher o coração desses meninos com os princípios cristãos. Para que, indiferente ao credo que ele confesse, ele se sinta acolhido por aquilo que o evangelho prega. Exatamente. Esse é o que a gente tem como grupo confessional, né? É o que eu faço com meus filhos, é o que eu faço com as minhas ovelhas, é o que eu faço com os meus ministérios. Aqui eu tenho problema, pastor, que eu tenho que parar as minhas ovelhas. Então, tem dia que eu tenho que chegar e falar assim, vai ter tal coisa, você não vem, você não vem, você não vem, você não vem. Vai cuidar da tua família um pouquinho. Vai cuidar da tua família. Tem dia que eu chego e falo, rapaz, tu tem filho, tu tem mulher, vai cuidar da tua casa. Não é só a igreja, porque as pessoas se sentem
tão à vontade para trabalhar no reino de Deus, que essa visão da igreja relevante mudou a história dessa questão de eu ter que suplicar a ajuda das pessoas na igreja. Há muito tempo mesmo. Eu e a Rose, era comum você chegar no culto e encontrar eu de terno com a gravata jogada para trás, lavando o chão da igreja, lavando o banheiro da igreja. Hoje, graças a Deus, eu e a Rose não temos mais esse problema, porque as pessoas entenderam que você não tem que ficar esperando alguém pedir para você fazer alguma coisa. Somos nós que temos que nos dispor a estar ali. Quando eu digo sempre alerta, eu estou me colocando à disposição de qualquer coisa. Né? A princípio, todos são voluntários. Não sei se eu estou transformando a minha igreja também num pelotão de forças especiais, mas a princípio todo mundo é voluntário na igreja. Então, quando eu falo, gente, nós estamos precisando de gente para fazer isso, eu tenho que mandar pessoas abaixar a mão. Porque nós conseguimos levar ao coração do grupo escoteiro, levar ao coração da igreja essa questão de relevância. E quanto mais relevantes, mais importantes nós somos para Deus e para as pessoas que estão à nossa volta. Se eu fechar o grupo escoteiro hoje, se eu fechar a igreja hoje, quem que vai sentir falta do grupo escoteiro? Quem que vai sentir falta da igreja? Se são só os escoteiros, se são só os membros da igreja, eu estou no caminho errado. Agora, se a sociedade ficar preocupada por que nós fechamos o grupo escoteiro, por que fechou a igreja, aí eu estou no caminho certo. Isso. Essa é a grande sacada. Isso é o que a gente sempre fala. Mas, voltando aqui numa questão, você falou a respeito assim, meu filho, vai lá cuidar da sua família, falando de família, que é uma coisa muito interessante. Nós estamos passando por um tempo, chefe, onde a família ela tem sido alvo de desconstrução. Tem sido atacada demais, tem sido alvo de desconstrução, né? Como é que a Transformando Vidas tem trabalhado essa questão aí? O Transformando Vidas, a Igreja Metodista preza pela Bíblia, honrar pai e mãe. Indiferente do que ele tem aprendido na escola, do que ele tem aprendido dos youtubers, do que ele tem aprendido em todos os lugares, nós ensinamos honra pai e mãe. E lá no contexto de discipulado da família, porque assim, o pai e a mãe passam por discipulado no grupo escoteiro. Certo. Eles vão entender os princípios que a gente está passando para os filhos deles. Porque senão o pai tem um desvio lá, a mãe tem um desvio lá, e o menino vai chegar em casa e vai ter aquele choque. Então, os pais passam por isso, para ser adequado aos princípios que o escotismo passa também. E com isso, nós empoderamos o pai e a mãe através do grupo escoteiro. Tudo que a mídia faz, tudo que a escola faz, tudo que esse sistema educativo dos últimos 30 anos trouxe de realidade para as famílias, nós, como grupo escoteiro, trabalhamos na maré contrária. Tem até um acampamento que a gente faz, Divergentes. Eu trabalho muito com acampamento temático. Então, o tema é em cima do filme Divergentes. Perfeito. E o subtema é na contramão do fluxo. Então, o fluxo tem mandado os jovens para um lado, mas aqueles que divergem daquilo que não é princípio cristão vão na contramão. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é pregar para que esse menino ande na contramão do fluxo. Então, em casa, ele vai valorizar o pai, ele vai valorizar a mãe, ele vai valorizar sentar com o pai, sentar com a mãe. Os pais e a mãe têm participação na evolução gradual do menino dentro do escotismo. Então, e a gente traz isso para dentro da igreja. Eu faço parte do ministério do pastor Josué Gonçalves, que vocês conhecem, Família Debaixo da Graça. Então, a nossa igreja tem um trabalho muito forte com casais, tem um trabalho muito forte com homens, com mulheres. Então, a gente leva isso também para os pais dos escoteiros. Reforço então, da para você ter uma ideia, o meu dentista, quando chega lá, quando ele chega para fazer o atendimento no gabinete odontológico, no nosso trailer, eu sento com ele e falo com ele daquilo que eu vou falar com os meninos, daquilo que eu vou falar com os pais dos meninos.
Aí ele está lá atendendo o menino, está atendendo o pai do menino, a mãe do menino. A conversa dele é a respeito daquilo que nós estamos ensinando, quando ele está conversando. Né? Então, tudo gira em torno do nosso programa, do nosso ideal de evangelização, do nosso ideal de crescimento do menino como homem, como escoteiro e como cristão, como crescimento da família como célula principal. Então, a gente une tudo em volta do mesmo princípio. Então, se nós tivermos pastores assistindo aí, eu quero dizer para você, pastor, o grupo escoteiro pode ser a maior ferramenta evangelística, o maior ministério da sua igreja, se você o abraçar, se você entender que ele foi idealizado para transformar a vida dos jovens e dos pais. Né? E essa questão que algumas instituições pregam, não, o menino tem um projeto educativo, o menino tem um programa educativo. Não, o menino tem que ser útil. Ponto. E os pais se contagiam com isso. E lá dentro, a gente começa a tratar papai e mamãe junto com os meninos. Para honra e glória do Senhor. Né? Esse chefe Vitor, que já deve estar aí assistindo, ele está aí? Está aí ou não? Vitor está aí? Não. Ele ainda não Vitor deu e Najara. Ele não deu oi aqui, não. O chefe Vitor, se estiver aí, dá um oi pra gente. Não. Que não apareceu aqui ainda. O Vitor e a Najara, eles são uma família escoteira também. Esses que não são membros da igreja, mas são filhos na fé. E passaram por aquilo que nós já passamos também. Já foram machucados pelo escotismo. E graças ao Senhor nosso Deus, um presente que Deus nos deu, nós conseguimos resgatá-los para o movimento escoteiro. Não resgatamos eles para as instituições, mas resgatamos eles para o princípio do escotismo. E eles são hoje uma referência dentro do grupo, como família, como pai, como mãe, e os filhos também são uma referência. Então hoje a gente tem várias famílias dentro do grupo escoteiro que são referência. A família do meu chefe sênior está toda no grupo escoteiro. A família da minha diretora administrativa está toda no grupo escoteiro. A minha família, como diretor-presidente, está toda no grupo escoteiro. A família da Aquelá está toda no escoteiro. A família do chefe de tropa está toda no escoteiro. Então, a família é atendida pelos princípios do escotismo. Gente, é isso que a gente fala, é lindo demais, é muito lindo ver a participação completa, ver todo mundo participando, é uma coisa muito linda. Hoje à tarde ainda eu estava falando com o meu bem, e aí ele estava falando assim, não sei o que foi que a gente estava falando, ele, eu nasci no escotismo, né? Aí ele falando para mim, né? Não, era um nó, assim, aí eu, como assim ensinar a fazer um nó, né? Aí ele, fui eu que nasci, né, no escotismo, assim, tipo, aí eu, não, calma aí, nasceu no escotismo? Como assim nasceu no escotismo? Aí a única que nasceu no escotismo aqui em casa foi a Ariela, né, porque a Ariela, com uma semana de hospital, eu tive que sair, e o primeiro passeio dela foi 7 dias mesmo, assim, fora de casa, né, porque ela só saía no quintal e voltava para dentro, mas foi para uma reunião escoteira, porque se eu não tivesse ido lá, eu fui até o sábado anterior, eu tinha ido para o grupo escoteiro, né, com um barrigão enorme, e no outro sábado que ela nasceu, eu já estava lá no grupo escoteiro de novo, porque se eu não tivesse ido, os meninos tinham ido todos lá para casa. Mas eu vou reforçar que eu nasci no escotismo porque foi quando eu me percebi como pessoa e como alguém útil, então foi quando eu entrei no movimento escoteiro, então eu posso dizer que foi ali, até lá. Aleluia! Mas é isso. Deu até vontade de dar uma sapateada aqui. A gente precisa trazer isso. Né? Então, você só vai contagiar as pessoas pelo cristianismo demonstrando a sua paixão por Cristo. Você só vai trazer as pessoas pelo escotismo demonstrando o seu amor pelo escotismo. É só assim que dá. É verdade. E a gente... Ele pediu o chefe aqui para você falar um pouquinho mais sobre o ramo pioneiro, especificar mais sobre o ramo pioneiro.
pelo que eu entendi aqui, ele quer que você fale mais um pouquinho de como que é, né? Porque foi bem naquela hora que a gente estava falando sobre como que funciona lá o ramo pioneiro lá do seu grupo escoteiro. Então, fala para nós aí mais um pouquinho de ramo pioneiro. O ramo pioneiro para nós, eu digo que ele é o mais importante no grupo escoteiro. Alguns dizem que é a alcateia, mas para mim não tem ramo mais importante. Mas o que mais se destaca hoje é o pioneiro. Porque o pioneiro, o lema dele é servir. Mas se você não ensina ele como servir, onde servir, a quem servir, ele vira aquele cara que agora pode ir sem uniforme no grupo, aquele cara que pode dar o nozinho na ponta do lenço e ficar usando como se fosse colar havaiano. Ele se torna com o perdão da expressão, me perdoem aí, mas eu, como nascido na década de 70, eu não conheço. Ele é o porra louca do grupo. Ele fica batendo de um lado para o outro, fica saindo de um lado para o outro, e o pioneiro fica perdido. Então, nós temos um princípio aqui. Primeiro, dentro o pioneiro tem as atividades dele, geralmente não são no mesmo dia das atividades do grupo escoteiro, mas no dia da atividade do grupo escoteiro, os pioneiros têm que estar presentes. Porque a primeira sessão que ele ajuda é a alcateia. Então, ele passa 1 ano servindo na alcateia. Depois, ele passa mais 1 ano servindo na tropa escoteira. Depois, ele passa mais 1 ano servindo na tropa sênior. Porque daí já deu aquele distanciamento dos amigos dele que ainda estão lá dentro da sessão. E nesse período que ele está servindo, nós temos o livro de projetos deles. Então, eles estão baseados num projeto a curto, médio e longo prazo. Então, dentro desses projetos de curto, médio e longo prazo, a gente coloca também as etapas de evolução deles. Aí eles começam a entender tudo isso. A importância de ser útil e relevante na sociedade. Deu uma apagada aí? Tá legal. Pode tocar, vou tocar. Mas escutaram o que eu falei? Não, tá tranquilo, tá passando rodando. Então, hoje, esses meninos eles têm um projeto de curto, médio e longo prazo, e todas as evoluções do ramo pioneiro até chegar em insígnia de BP estão casadas dentro desses projetos de curto, médio e longo prazo. Então, quando eles chegam no clã pioneiro, a primeira coisa nós precisamos definir o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. Em curto prazo, o que a gente pode fazer pela sociedade? O que a gente pode fazer de relevante pela sociedade? Quais das etapas pioneiras eu consigo colocar dentro desse projeto de curto prazo? O que é médio prazo? O que eu posso fazer pela sociedade e pela minha evolução pessoal dentro do projeto de médio prazo? E agora de longo prazo. Mais um projeto para a sociedade. Então, dentro desse projeto para a sociedade, quais são as etapas da minha evolução pessoal que eu posso colocar dentro desses projetos? Então, quando a gente termina os 3 projetos do ramo pioneiro, nós já estamos com todas as etapas deles até a insígnia de BP zeradas. E isso a gente não faz para um pioneiro, a gente faz para o clã, um ajudando o outro. E não tem segredo, é o ramo mais fácil de trabalhar. Levando em consideração que eu sou o mestre pioneiro. Ora, também, né? Vamos colocar aqui para a gente concluir, chefe, porque para a gente aqui no Tocantins amanhã é feriado, mas eu sei que para fora aí não é, né? Então, tentar não complicar muito, né? É uma bênção, tá? Estarmos aqui, mas nós sabemos que o tempo e nós já vamos para 1h30, né? Pior, né? O tempo passa rápido. A gente já até falou de muita coisa desse terceiro bloco, que é com relação à igreja, né? Como que funciona esse desenvolvimento do movimento escoteiro e do grupo escoteiro transformando vidas como ministério
da Igreja Metodista. E aí, a gente queria que o senhor pormenorizasse para nós como que funciona a questão do envolvimento social mesmo. A gente até tinha colocado aqui, né, 295 cadeiras de rodas, né, que o grupo escoteiro tem, que o clã faz essa administração. É muita cadeira. Como que é esse processo? Isso, né? A gente busca parceiros. A gente até teve lá no grupo, funciona. E você vê, ó, todas elas não, tem 15 cadeiras lá no grupo. As restantes estão todas emprestadas. Sim. E como que a gente trabalha? E a gente trabalha com parceria. Então, eu busco parceria no Rotary Club, no Lions Club, clubes de serviço que têm o mesmo princípio ético, moral e de caráter que o movimento escoteiro. Então, essas duas instituições, em especial o Rotary Club, é um grande parceiro do grupo escoteiro. Então, todos os projetos sociais que a gente faz, a gente busca apoio nesses grupos. Então, por exemplo, o nosso trailer odontológico foi uma doação do Rotary Club. Parte do nosso banco de cadeira de rodas também foi doação do Rotary Club, porque a gente apresentou um projeto para eles, mostrou a relevância do projeto para eles, e eles buscaram patrocinadores para esse projeto. Então, o grupo escoteiro hoje é o ministério mais caro da igreja. É onde a gente investe mais dinheiro hoje da igreja, é no grupo de escoteiros. Por quê? Porque ele está dando resultado. Porque ele está trazendo vidas para o reino de Deus, ele está impactando a sociedade em volta da igreja e está agregando valores não só para a igreja, o grupo escoteiro, mas como para a sociedade em volta, que não são da igreja. Então, a igreja primeiro teve que se apaixonar pelo escotismo. Eu não impus o movimento escoteiro para a igreja. Eu ensinei a igreja, eu discipulei a igreja a entender a necessidade de formatar o caráter do jovem. Não só com cultos, não só com sala de jovens nas escolas dominicais, mas no além disso. Né? É viver o extraordinário de Deus. Porque o ordinário, a igreja já está fazendo. Nós temos que viver o extraordinário. Então, fora do que é ordinário da igreja, a gente tem essa possibilidade, que é um grupo escoteiro confessional patrocinado pela igreja. E a igreja está sendo usada também para abençoar essas famílias. Né? Essa grande bênção. É essa a resposta? Mas uma coisa que falou aí, pastor, uma coisa que você falou aí que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente não para observar, mas que é muito importante realmente, é essa questão da paixão do líder, da compreensão do líder a respeito da importância de alguma coisa, de algum ministério, de alguma ferramenta. Porque, assim, é muito complicado quando o líder ele chega e fala assim, não, vamos fazer isso, o irmão fulano de tal, por favor, assume esse negócio e pá. E ele não se compromete. A igreja não vai se comprometer com algo, entendeu? No qual o seu líder não se comprometeu, no qual ele não se apaixonou, não colocou o seu coração ali. Então, isso é automático. Aquilo ali pode até prosperar durante algum tempo, mas está fadado a se perder, a ser mais um projeto. Está cortando bem. Perdido pelo caminho. Então, apenas a sua paixão por esse trabalho, mas por Cortou. Outros comprometido com esse trabalho, mas acho que é. Caiu. Tá cortando muito.
Chefe. Oi, tá cortando sua voz. A minha tá bem aí? Tá ouvindo aí, chefe? Agora tô, mas tava cortando bastante. Mas assim, era uma observação que eu tinha para fazer a respeito. Mas é assim, é o que eu falei para você. Ontem, por exemplo, o sermão de Santa Ceia ontem foi sobre Dorcas. Então, nós estávamos falando sobre a irmã Dorcas e trazendo também. Então, claro que o grupo escoteiro está parado por causa da pandemia. Mas se nós estivéssemos ali, os mesmos princípios que a igreja vive, nós passamos para o grupo escoteiro. Então, a igreja não tem ali como um lugar das crianças brincar, uma creche de luxo com monitores uniformizados. A igreja não tem isso. E quando eu convenci, quando eu mostrei para a liderança da igreja o quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, não só dentro da igreja, mas fora das quatro paredes, a gente não precisou mais ficar clamando por voluntários. Tanto é que o Vitor e a Najara não são da nossa igreja. A minha diretora administrativa é católica, né? E os outros chefes são da nossa igreja, né? Tinha um que dizia que era ateu, mas toda hora ele falava, graças a Deus, graças a Deus. Então, ele achava que era. Então, a igreja entendeu. Se a igreja não entender, não vai adiantar. Você vai dar murro em ponta de faca. Então, não comece a casa pelo telhado, comece pelo alicerce. Alicerce a visão do escotismo no coração da igreja. Aí a igreja vai ser um grande instrumento para a evolução do escotismo. Né? E? Cadê? Está tudo congeladinho aqui. Vocês estão congelados. Voltou? Não. Tá. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão cortando muito, tá sempre cortando vocês. Nada. E tá congelado ainda, chefe. Tá difícil aqui. Opa, tá parado. Está sem imagem, mas tá com som? Tem som? Alô? Ei? Voltou? E aí? Agora aqui, voltou? Chefe. É a idade. E aí, como é que tá? Feita a nossa última pergunta aqui, né? A internet não está colaborando muito conosco hoje, resolveu ficar travando, né? Tá bem agora. Agora foi. Mas agradecer de forma imensamente grande aí o chefe Wilson por ter participado conosco, dizer do nosso coração grande de estar com vocês aí, visitá-los novamente. Ei, Deus. Amém. Na Páscoa. Foi uma grande alegria poder estar aí com vocês. Amém. Conhecer a igreja de vocês. Que bênção. Estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo aí ou não? Cortou de novo. Congelou. Agora voltou. Voltou? Pode falar. Pode falar? Ó, para mim, foi uma honra tremenda servir vocês. E sempre vai ser uma honra servir. Contem conosco. As pessoas que estão aí conosco aí na live, se quiserem entrar em contato, é só pegar aí o contato com o chefe Otávio e ele passa. Eu vou ter o maior prazer do mundo em atender vocês e conversar, bater papo e ter vocês no meu coração. E na Páscoa, eu vou ficar uma semana aí no Tocantins. Eu vou fazer um acampamento de crianças lá em Paraíso, Tocantins. Aí depois, na próxima semana, na semana da Páscoa, eu vou fazer o acampamento de jovens da Igreja Batista Ágape. Então eu vou estar aí pertinho de Palmas. Aí quem quiser ir lá conhecer o trabalho do acampamento temático, vocês vão ver que o escotismo pode ser usado na vida da igreja. Porque tudo que eu uso nos acampamentos temáticos que eu faço no Brasil e fora do Brasil, eu uso o escotismo. Então vai ser muito legal. Páscoa, tamo junto. Tá, e aí, voltou? Agradecer mais uma vez. Tá, deu certo aqui. Agradecer mais uma vez pelo privilégio de estar contigo, né? Sempre muito bom. E agradecer aos nossos companheiros, nossos irmãos escoteiros, né, que estão participando conosco aqui, né, absorvendo um pouquinho, né, como a gente, né, da sua experiência, e dizer que é muito importante a gente estar mantendo esse relacionamento, né? Nós somos escoteiros, independente da instituição a qual nós pertençamos, nós temos um propósito em comum, nós somos irmãos de lenço, de promessa, e eu creio que a grande maioria aqui tem um propósito em comum em Cristo Jesus, a quem nós servimos. Então, assim, que nós possamos nos ajudar, nos fortalecer, né? Nos lembrando que valores e princípios, aqueles sobre os quais a nossa sociedade estão baseados, eles não podem se perder, a gente não simplesmente joga de lado, né? E como o chefe acabou de mostrar ali, né? Deus, ele sempre será o maior e será o nosso suporte, o nosso apoio em qualquer situação. Alguma coisa, chefe Nádia? Só agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, né? João Obrigada Adolfo, por terem Luiz, participado conosco. Muito mais bom ter vocês aí? aqui participando. Das próximas lives, nós vamos também enviar o convite para vocês, para vários outros irmãos escoteiros aí, para poder estarem conosco, compartilhando e colocando. Amém. As suas dúvidas aí, e compartilhando as suas. Abençoe a todos nós. Amém.